Agora nós chegamos nos mistérios dolorosos, eles são rezados na terça e na sexta. Quando a gente falou sobre os mistérios luminosos, eu disse que são os mistérios que eu mais gosto, né, que eu gosto muito de meditar sobre eles, e é uma pena que eles só são rezados às quintas-feiras, mas os mistérios dolorosos são aqueles que me despertam mais a consciência, onde eu entendo mais sobre o sacrifício, sobre a dor, e eu vivenciei um episódio, né, que durou alguns anos ali de uma doença que ninguém sabia o que era, e foi através desses mistérios dolorosos que eu fui convidada a olhar para isso de uma outra forma. E aí aqui, esse mistério ele te convida também a vivenciar a dor, a vivenciar o sofrimento. É um convite que Deus fala: "Me ajuda a carregar minha cruz". E aí esse é o momento que você dá o seu sim para ele. No primeiro mistério doloroso, é aquele momento da oração do nosso Senhor no Horto das Oliveiras. É o momento em que ele está em agonia, é aquele momento que ele já celebrou a Santa Ceia, ele sabe que algo vai acontecer, ele já sabe tudo que vai acontecer, porque ele é Deus, mas ele já sabe que ele vai ser pregado na cruz, ele já sabe todo o sofrimento que ele vai passar. E aqui é o momento que Deus, quando ele vem para nos salvar, ele pega todos os seus pecados, os meus pecados, e ele assume aquilo. E nesse momento que ele está ali agonizando nessa oração, ele olha para cima e fala: "Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, se não for, que seja feita a vossa vontade e não a minha". Então esse é um momento de rendição e de entrega, tipo assim: "Tá difícil pra caramba, eu tô desesperada, eu não sei mais como sair dessa situação, Senhor. Resolve isso pra mim. Eu acho que se eu tiver um emprego, se eu receber esse dinheiro, se meu casamento for salvo, eu acho que isso vai ser o melhor que possa me acontecer. Se eu for curado dessa doença, se meu filho nascer sem problema, porque se está passando por uma gestação difícil, enfim, se essa situação for resolvida, Senhor, vai me ajudar muito". E aí é aquele momento do mas se não for isso que eu preciso, que se for pela salvação da minha alma, eu acato aquilo que você quiser me trazer. É o momento que você se rende para Deus, que você se entrega. Então, esse é um momento de muita entrega ali, né, essa questão da oração ali. Depois, no segundo mistério, a gente vai passar pela flagelação de Jesus. O que que acontece nesse momento? Então, Jesus ele está apanhando, ele está sendo flagelado ali pelos seus pecados e pelos meus. Então, fizemos coisas ao longo de toda a nossa vida e Deus está ali pagando um preço alto pela nossa salvação. E aí, nesse momento, a gente olha, né, então vamos imaginar que está ali Jesus sendo julgado e o povo precisa decidir entre Jesus, o Messias, o Salvador, e Barrabás, né, que é aquela pessoa que está ali do lado dele, que é aquele ladrão, e o povo escolhe Barrabás. E nesse momento a escolha do povo é a escolha de Deus, que é Deus, ele não vai poupar o filho dele de passar por aquele sofrimento, e ele vai libertar Barrabás de ser morto. E Deus está te escolhendo também o tempo inteiro. Entre você e o filho que vai para a cruz, que vai sofrer, que vai pagar pelos nossos pecados, ele escolhe o povo, então Deus está te escolhendo o tempo inteiro. E aí o que que você faz diante dessa escolha que Deus fez na sua vida? Esse é um momento de, bastante reflexão interior, né, porque sou eu e você que está açoitando Jesus ali constantemente com os nossos pecados. Quando a gente vai para o terceiro mistério, é a coroação de espinhos. Então nosso Senhor, ele recebe aquela coroação como um rei, mas com aqueles espinhos que vão machucando ele fisicamente. E eles têm aquele momento de escárnio, né, que é: "Salve, você não é o rei dos judeus?". E ele passa por toda aquela coroação. Então, como que você pode coroar de fato a Deus? Como que você pode amar mais a Deus? Teve uma pessoa que ela te amou e ela morreu por você, e ela está pregada na cruz. E como que você pode se compadecer dessa dor? Então esse mistério ele traz bastante essa reflexão. Eu sei que não é fácil esses mistérios dolorosos, né, quando a gente vai pensando, mas ele nos ajuda a nos aproximar, a compartilhar o nosso sofrimento com o nosso Senhor. O quarto mistério doloroso, ele vai falar sobre a cruz às costas de Jesus, que é quando ele está ali no caminho do Calvário, ele pega aquela cruz e ele já te fez esse convite: "Pega a sua cruz e me segue". E é quando você pega o seu sofrimento
E o padre Paulo uma vez me disse: "Você precisa beijar a sua cruz, você precisa amar a sua cruz". Eu falei: "Ele é muito louco de estar me falando isso. Como que eu vou amar essa situação?". Na época eu estava limpando ali cocô, xixi da minha mãe o dia inteiro, que ela já estava muito debilitada dentro do quadro de Alzheimer, e eu falava: "Não é possível que ele está me mandando amar essa situação, não é possível isso". E aí quando eu tive a doença, eu sangrei por quase 2 anos ali todos os dias, tive que fazer transfusão de sangue, eu falava: "Como que eu vou amar essa situação?". E pode ser que gere muita revolta, né. Como assim Deus levou o meu filho? Como assim Deus levou a minha esposa? Como assim Deus trouxe essa doença aqui para o meu filho? Para mim, como assim eu fui demitido? Eu tenho que amar isso? É um convite que a gente tem. Então, todo sofrimento que você passa, você pode oferecer para Deus, para ajudá-lo a carregar a cruz dele. E é um processo, não é fácil, mas chega um momento em que você de fato começa a amar a sua cruz. Por quê? Ela é como se fosse a purificação, ela faz parte da sua purificação, para que você esteja cada vez mais puro, mais limpo e esteja pronto para se sentar com Deus junto no céu. E aí depois a gente vai para o quinto mistério doloroso, que é a crucifixão e a morte de Jesus, que é aquele momento em que ele está na cruz, já sofreu pra caramba, já passou tudo, né, tá aquela a lança perfura e aí ele para, olha pra Deus, né, tipo, olha para o céu e fala: "Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito", e aí ele morre. Nesse momento você tá se entregando para Deus nesse nível do tipo assim: "Putz, fiz tudo o que eu podia, dei o meu melhor aqui, agora é com você", sabe? "Cuida ali do meu espírito". Então, nesse momento, é a entrega total a Deus, é esse sacrifício, é essa morte, porque durante a nossa vida a gente é convidado a morrer várias vezes em diversas situações. E essa morte, né, ela é simbólica aqui nesse caso, porque depois ele ressuscita, a gente tem que lembrar disso, mas esse é um momento de muita entrega, onde a gente vai porque no fundo é só um processo de purificação, mas é o quanto as dores você ainda está suportando, o quanto que você ainda tem que olhar para Deus ali como esse homem, absoluto, né, como esse homem repleto das perfeições, como esse santo. O que que você pode aprender, como que você pode se entregar mais para ele. Então dessa forma a gente finaliza aí os mistérios dolorosos.